Como que é feita a medida do tamanho? Então, nesses casos, os técnicos ajustam o conceito de tamanho via consideração do tempo de operação. Então, nesse modo, mesmo nessas condições, a medida de capacidade técnica, ela reflete a ideia de eficiência operacional dos equipamentos. Então, quando eu trabalho aqui no tempo de operação, eu vou delimitar para que haja algumas paradas, para que esse equipamento não tenha uma sobrecarga e para que ela venha atender aí a minha necessidade. Agora, do ponto de vista econômico, então nós tratamos do ponto de vista técnico aqui anteriormente, para determinar a medida do tamanho, mas já do ponto de vista econômico, a capacidade de produção que define o tamanho do processo é o nível de produção que corresponde ao custo unitário médio mínimo de produção. Então vamos pegar, por exemplo, quero fazer a produção de uma unidade. Quantos reais que eu vou demandar para produzir esse meu material? Esse valor tem que ser o médio mínimo de produção. Cada unidade tem que custar o mínimo possível para que eu tenha um bom lucro. E a partir disso eu consigo determinar aqui o meu tamanho. Então é evidente que esse nível de produção de custo mínimo, ele pode ser considerado sobre o critério de custo de produção de curto ou de longo prazo, que é o que a gente viu lá na questão da minha localização. Eu tinha lá uma produção mínima, ou uma produção de larga escala, ou para longo prazo, onde eu conseguia determinar a localização de forma eficiente. Então, do ponto de vista econômico, eu levo em conta o custo de oportunidade dos fatores. E esses fatores a gente já vem tratando aí, como anteriormente. Então, eu vou determinar aqui que os custos de produção do ponto de vista econômico são compostos de elementos explícitos e implícitos. Quais são os custos explícitos? Então, são aqueles que aparecem normalmente na contabilidade de custos, tais como custo de mão de obra, depreciações e custo da energia. E seguros. Então, o custo da mão de obra, que é a hora, homem, trabalho, vocês precisam levar em consideração. A depreciação devido ao uso também vai ser levada em consideração na hora que eu for fazer aí um financiamento ou um pedido aí de expansão do meu tamanho da minha empresa. O custo da energia também tem que ser levado em consideração. E o seguro de materiais, equipamento de pessoas, eu preciso levar em consideração. Se eu estou aumentando o tamanho de tudo isso, todos esses valores também aumentarão. Terei mais mão de obra, terei mais depreciação, terei um custo maior de energia, haja vista que eu terei mais equipamentos trabalhando. E o seguro também vai aumentar. Aumentei o número de equipamentos, aumentei o número de pessoas, o valor do seguro também aumenta. Já os custos implícitos, eu tenho aqui como sendo o retorno normal sobre o investimento, ou seja, quanto que eu estou retornando, quanto que está valendo minha mercadoria depois que eu fiz o investimento, e o custo alternativo do trabalho ou outros recursos de posse própria. Aí entra aqui o custo alternativo do trabalho, a relação aqui de desenvolvimento de novos produtos, de pesquisa e assim por diante. Então, como que é feita a medida do tamanho? Então, a partir dessa noção de custo, pode-se afirmar que o ponto de vista econômico procura levar em conta não apenas a capacidade física, que é o conceito técnico, mas também os demais fatores econômicos que participam do processo. Então, notem que eu sempre, quando eu for determinar aí o tamanho da minha empresa, o tamanho do meu empreendimento, eu preciso andar de mãos dadas, tanto a parte técnica, conceito técnico, quanto o conceito econômico. Os dois precisam andar de forma conjunta para que eu não tenha perda em nenhum dos lados. Então, eu procuro considerar o uso do capital de giro, as ofertas sazonais de matérias-primas, que é no caso ali da questão agrícola, o custo incremental, quando se opera o equipamento de modo mais intensivo. Então, se você aumentou o tamanho, está fazendo a utilização mais e mais aí desse equipamento, eu preciso tomar cuidado aí na hora que eu for fazer essa expansão. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A utilização de um processo em mais de um turno corresponde a custos maiores de mão de obra e um benefício fiscal de maior depreciação. Então, você terá que ter mais pessoas. Se você for trabalhar em 3 turnos, você vai ter que ter pessoas que trabalhem
nesses 3 turnos separados. Geralmente a gente vai ter revezamento desses 3 turnos. Vai ter gente que vai trabalhar de manhã, outras pessoas à tarde, outras pessoas à noite. Mas para que haja aí, para que não haja uma sobrecarga, geralmente há revezamento desses turnos. A cada mês ou a cada quinzena é trocado de turno. Quando você faz essa troca de turno, quando você trabalha à noite, tem que ter alguns adicionais devido às leis trabalhistas, adicional noturno, alta periculosidade e assim por diante. Então, isso daqui vai aumentar a minha mão de obra. E o benefício fiscal de maior depreciação. Quando você faz a utilização em outros horários, você precisa estar de acordo aí com as leis de trabalho, as leis trabalhistas. E esse benefício fiscal acaba dando uma depreciação um pouco maior na hora que você for fazer a utilização dentro da sua indústria ou do seu empreendimento. Então, na medida do tamanho, a análise econômica de capacidade vai procurar calcular o resultado líquido destes custos e benefícios para determinar a capacidade de produção da empresa. Então, a grande dificuldade que esse critério econômico apresenta é a sua difícil mensuração. Eu falei para vocês, não existe uma fórmula, não existe uma equação que eu possa aplicar para determinar qual que é o tamanho exato. Eu preciso levar em consideração fatores variáveis, onde eu vou chegar em um valor aproximado que eu possa fazer a instalação do meu tamanho. Então, esse é o principal motivo pelo qual o ponto de vista técnico tem sido mais utilizado nos projetos para a indicação do tamanho. É feita uma análise técnica, é feita aí uma análise da quantidade de produto que vai ser desenvolvido, que vai ser produzido, quantos equipamentos que eu tenho disponível, quanto que eu vou fazer aí de aplicação da minha mão de obra, e a partir disso eu consigo fazer o desenvolvimento do meu tamanho. Então, alguns indicadores com os quais eu posso fazer a medida do meu tamanho. Primeiro é o número de empregados totais e o número de operários ligados à produção. Se eu consigo ter aí uma quantidade X dessa mão de obra ou de operários ligados a essa produção, eu preciso levar em consideração que se eu for aumentar o tamanho, eu preciso ter essa disponibilidade. Então, não adianta eu começar já com tamanho grande e não ter pessoas qualificadas disponíveis para trabalhar aí na minha linha de produção. Segundo, número de equipamentos. A maior parte das indústrias tem equipamentos importados. Quanto maior for esse número de equipamentos, mais caro fica. Mais caro será o valor do seu produto, do valor unitário do seu produto. Isso daqui vai influenciar também na medida do teu tamanho. O volume de faturamento vai um indicador que me traz também. O total de capital empregado, o valor do patrimônio líquido, o valor total adicionado pela empresa, o volume da matéria-prima consumida. Se eu estou aumentando o meu tamanho, eu preciso ter aí um aumento desse volume de matéria-prima. Se for uma matéria-prima onde eu faço a captação aí de forma agrícola, eu preciso ter uma área maior também para o plantio, preciso ter mais pessoas. Então, notem aí que fazer a extração dessa matéria-prima vai estar ligado também à medida do tamanho. Se eu estou aumentando a capacidade, eu preciso de matéria-prima também disponível. Um fator que a gente já fez análise anteriormente é a questão do mercado. O mercado também é um elemento que vai me influenciar bastante na hora de escolher o tamanho do meu empreendimento. Então, eu preciso levar em consideração aqui algumas hipóteses. Primeira questão, o mercado a ser atendido é igual ao tamanho mínimo do processo. Então, eu preciso produzir uma certa quantidade e que essa quantidade seja comprada por todas as pessoas que eu quero ofertar. Não pode haver sobras. Se está sobrando, eu estou tendo prejuízo. Segunda questão, o mercado a ser atendido é muito pequeno, de modo que não é econômico instalar um processo de tamanho mínimo. Então, o mercado que eu vou atender é tão pequeno que não preciso nem instalar um processo de tamanho mínimo. Senão eu não vou ter lucro. Eu preciso ter pelo menos uma certa quantidade de pessoas comprando para que eu tenha aí um certo lucro. Outra questão, o mercado a ser atendido é suficientemente grande para justificar a instalação de um processo de tamanho mínimo ou maior. Então, a melhor hipótese é essa terceira.
Ou seja, eu tenho um mercado grande, onde eu faço uma instalação de tamanho mínimo, e conforme eu for atendendo e tiver mais necessidades, depois eu faço a instalação aí do meu tamanho maior. Como que funciona o dinamismo da demanda? A questão aqui de dinâmica, como a gente vê, é algo que varia no tempo, onde há mudanças depois de um certo período de tempo. Então, a perspectiva de um crescimento rápido na demanda futura poderá justificar agora a instalação de um processo com capacidade em excesso. Mas para eu entender essa demanda futura, se haverá esse crescimento rápido no futuro, preciso levar em consideração as pesquisas de mercado, preciso entender se é uma região que está em desenvolvimento, se há uma política que vai me trazer investidores, se é uma região onde as pessoas estão com interesse de se instalar, então preciso levar tudo isso em consideração. Geralmente, muitas cidades onde há uma atração de indústrias, você acaba gerando emprego para aquela região e aquela região acaba se desenvolvendo e mais pessoas acabam se mudando para lá. Então, nesse caso, haverá uma troca do prejuízo presente devido aos custos iniciais maiores pelos lucros futuros que decorrerão dos menores custos, quando a capacidade for plenamente utilizada. Então, todo investimento inicial, você precisa ter um certo valor, um capital, esse capital geralmente é muito alto, só que a partir do momento que você consegue atrair lucros, você consegue, no futuro, fazer com que esses custos sejam um pouco menores na hora que você for ampliar, ou até mesmo quando você tiver a capacidade efetiva aí utilizada. Então, a expectativa de um grande dinamismo na demanda vai depender de alguns fatores, tais como, primeiro, o estágio do ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do produto, ele se dá ali na concepção, depois no desenvolvimento, no amadurecimento e depois na morte. Então, precisa entender muito bem como que vai funcionar isso daqui. Como que eu chego para que esse meu produto não tenha uma morte precoce ou que ele não desapareça aí depois do futuro? Preciso fazer um estudo e preciso fazer aí o uso da inovação. Então, na hora que você está na fase inicial de concepção, eu já preciso ter alternativas no futuro para que ele não venha morrer, para que ele se estabeleça e para que eu consiga manter aí de forma contínua a produção e o meu lucro. Segunda questão também, a existência ou não de demanda reprimida. Isso daqui vai depender se o pessoal que eu estou atendendo está comprando ou não, ou se eu posso aumentar ou não. Questão também, a fase de crescimento do ciclo de vida, a alternativa de instalar capacidade em excesso pode ser conveniente como meio de garantir o atendimento futuro e manter afastados os concorrentes potenciais. Isso aqui é uma aposta que pode ser feita. Você está produzindo ali, depois que houve a concepção do seu produto, você começou a desenvolver e ele está crescendo, esse produto, você começa a perceber que o número de compradores está aumentando, você está produzindo e está tendo um lucro legal, já é conveniente você já instalar uma capacidade em excesso para que não venha um concorrente e acabe roubando aí seus clientes. Já na fase de maturidade, pode ser mais adequado o atendimento ao mercado através de expansões de menor tamanho. Como que funciona? Depois que você já estabeleceu, o seu produto já está sendo vendido, já houve uma aceitação do mercado, você pode fazer expansões de menor tamanho. Você pode ir com mais cuidado, aumentando aos poucos essa empresa ou esse empreendimento. Então, é evidente aqui que a instalação de equipamentos com excesso de capacidade só vai ser vantajosa se os mesmos não forem divisíveis em unidades de menor tamanho. Imagine lá que você tem alguma quantidade X de equipamentos, se eles não forem divisíveis, você conseguir comprar mais equipamentos para fazer a instalação, aí é vantajoso. Agora, o que adianta? Você aumentou de tamanho, mas você pegou o equipamento que tinha apenas uma indústria e fez a divisão por 2 ou 3. Você vai ter a mesma quantidade, você vai ter mais espaço, só que a quantidade produzida vai acabar sendo a mesma.
Outra questão também que entra relacionada com a localização é a distribuição geográfica do mercado. Então, a maior ou menor dispersão do mercado é importante porque isso influi no custo de distribuição do produto. Aqui em Marabá a gente pode perceber aqui que o nosso mercado é bem disperso, isso daqui acaba aumentando, influi muito no custo de produção e distribuição desse nosso produto. Então, isso daqui vai afetar aí o preço final para o nosso consumidor. Se existirem economias de escala significativas, vai valer a pena você instalar uma fábrica para atender todo o mercado. Agora, pode ser conveniente também instalar uma fábrica maior, com escala ótima. Aqui, escala ótima é a quantidade de produtos que eu vou desenvolver para uma parcela do meu mercado, para atender a maior concentração geográfica do mercado e fábricas menores para atender ao restante do mercado. Então, o que você faz? Você se instala ali num núcleo onde há uma população maior, onde há uma concentração maior de pessoas que vão comprar o nosso produto, e você coloca aí fábricas ou indústrias menores para atender o restante do mercado. Outra questão também que nós temos aqui, para definir aqui, por fim, o tamanho, caso as economias de escala não sejam significativas quando comparadas com os custos de distribuição, será conveniente construir várias fábricas de um tamanho pré-determinado nas várias regiões. Quais são os recursos que eu vou trabalhar? Primeira questão, a empresa deve verificar se tem os recursos necessários, aqui podem ser próprios ou de terceiros. Os próprios geralmente vêm aí do lucro obtido na produção, ou através de terceiros, que são investimentos ou até mesmo financiamentos, para atender a implantação ou a implementação de uma fábrica com tamanho mínimo. Então, por que acontece isso? O custo de entrada pode ser muito elevado, de modo que a empresa poderá ter dificuldades futuras para saldar seus compromissos e apresentar rentabilidade adequada. Isso daqui influencia muito. Você vai lá, faz um investimento, você aplica um capital muito alto, você faz a ampliação, mas você não consegue obter um lucro para que vá sanar, que vai pagar esse valor que você investiu, você vai ter problemas futuros. E geralmente você tem algumas garantias. Você coloca como garantia algum empreendimento ou alguma produção para que você consiga aí quitar a sua dívida. É evidente aqui que esse problema não tem grande importância na hipótese de a fábrica crescer por ampliações sucessivas. Então, eu faço o primeiro aumento, depois eu vi que aumentou aí o meu lucro, eu vou lá e aumento novamente, e assim por diante, até atingir a máxima capacidade. Outra questão também é o tamanho e os recursos disponíveis. Eu posso, se eu tiver aqui recursos abundantes disponíveis, a empresa deverá procurar construir o maior processo possível. Aqui deve ficar claro que deve ser procurada também a maior capacidade que seja compatível com o nível de risco adequado para a empresa. Então, como já foi citado anteriormente, os aspectos técnicos podem ser responsáveis por economias de escala, em termos de custo menor para equipamentos com maiores capacidades, rendimentos e etc. Em virtude desses fatores, dependendo da oferta pré-existente, certos processos podem ser instalados a partir de determinados tamanhos mínimos. Isso porque, abaixo de certos níveis de produção, os custos podem ser tão elevados que a produção se torna antieconômica. Então, na maior parte das vezes, os próprios fabricantes de bens de capital já têm processos e equipamentos padronizados que partem de determinado tamanho mínimo. Isso daqui acaba facilitando muito com relação a uma futura ampliação. Se eu já tenho aqui alguns equipamentos padronizados, que aonde vão atender uma demanda mínima, uma demanda média, uma demanda máxima, fica mais fácil na hora de eu fazer a minha viabilidade técnica. Outra questão também que pode ocorrer é a mudança da tecnologia do processo, da onde o meu processo convencional fique sendo econômico para escalas pequenas e o processo novo passa a ser mais econômico para grandes escalas. Então, dependendo do meu material, dependendo da minha estrutura, essa minha tecnologia pode ser aplicada
onde, se eu tiver uma escala pequena, eu vou ter um bom lucro, vai ser mais econômico, e a partir dessas adaptações, dessas tecnologias, dessa inovação, eu posso aumentar o meu tamanho e continua sendo econômico para grandes escalas. É o que a gente viu lá na questão da localização. Lembra lá do ponto de equilíbrio, daquele gráfico? Para certas quantidades, para certos valores, você tem uma determinada empresa. Depois, para outras quantidades, outro intervalo de quantidades, tem outra empresa. Para outras quantidades, tem outras empresas, onde os valores vão ser aí que você obtenha lucro. Outro determinante técnico também do tamanho é a distinção entre fábricas orientadas para o processo e fábricas orientadas para o produto. Então, nós temos aqui, geralmente engloba as duas, na maior parte aí das indústrias, onde você tem a distinção entre fábricas, mas você consegue ter uma análise aqui do tamanho sem fazer essa distinção. Mas quando a distinção aqui, onde você está aumentando a parte de produção, apenas a parte do processo, e não a parte da fábrica orientada para o produto, aqui é a fábrica orientada para o produto vai questão do invase, ou até mesmo aí do transporte, depois embalagem, assim por diante. Eu posso entender aqui nesses dois fatores. Então, dependendo do estágio de maturidade do desenvolvimento tecnológico, as fábricas voltadas para o processo têm garantias de que serão plenamente utilizadas num prazo mais curto ou mais longo. Porque você está demandando esse nível tecnológico, tamanho, vou sabendo a quantidade que você vai produzir. Agora, o mesmo não pode ser dito aqui para fábricas voltadas para o produto, sobretudo se não houver flexibilidade para a produção de produtos alternativos e o seu produto ainda se encontrar no estágio inicial de introdução no mercado. Então, se você foca apenas aqui no produto final, aí na hora que vai ser comercializado, se ele não estiver bem aceito, já não estiver aí num estágio bem maduro, vai ficar difícil para vocês introduzirem no mercado. Então, nessas condições, é preferível a construção de plantas de menor escala, assumindo-se o risco de não se atender parte do mercado. Então, vocês vão escolher uma porcentagem para ser atendida, que é o share, e eu vou ficar apenas dentro dessa porcentagem. Qual que é o conceito de tamanho ótimo? Qual que é a melhor condição para que nós possamos fazer a instalação do meu tamanho? Então, eu vou entender aqui como tamanho ótimo aquela escala de produção que conduz a mais alta rentabilidade para a empresa em um dado intervalo de tempo. Então, o tamanho ótimo pode ser entendido também como sendo a escala de produção que conduz a maior razão, benefício, custos para o empresário e ou para a sociedade. Como o fator tempo também é muito importante, os custos e receitas associados à escolha do tamanho ótimo devem ser analisados ao longo do tempo. Então, geralmente, essa análise é feita para um horizonte de planejamento igual à vida útil da fábrica. Podemos perceber aqui que nem a mineradora que nós temos aqui na nossa região, eles falam o quanto tempo que será de vida útil para a extração ali do minério. Eles geralmente dão ali uma quantidade de anos, 200, 300, 400 anos, seja lá o que for, e o tamanho vai depender aí dessa quantidade de matéria-prima e a vida útil que nós temos dessa fábrica. Então, desse modo, o tamanho ótimo vai ser aquele que conduz ao máximo valor atual do fluxo futuro de caixa, descontado a uma dada taxa de juros. Cada mês, cada ano que se passa, tem variações aí do valor de produção, valor do meu produto. Então, a estratégia ótima para expansão vai ser aquela que conduzir ao mínimo valor atual dos custos para prover a capacidade requerida, ou seja, a quantidade mínima que você investe para você obter um lucro maior. Então, é evidente que o tempo certo para entrar no mercado ou ampliar aí a produção vai ser a consideração vital nessa estratégia. Então, eu preciso fazer uma análise muito bem, preciso fazer uma pesquisa de mercado, saber qual que é a hora certa de fazer a ampliação. Então, a seleção do tamanho dependerá basicamente dos custos, que a gente sempre vai bater em cima dessa tecla na hora dos projetos, na hora de trabalhar aqui na nossa indústria, são custos. Quanto maior for o meu lucro, melhor para fazer a ampliação. Se eu não tiver lucro, minha ampliação não vai ser interessante.
A gente pode analisar muito bem aí redes de supermercado, que acabam fazendo ampliação e muito aí para determinadas regiões da cidade. Eles vão vendo aí que o lucro está aumentando, para ganhar concorrência, eles acabam aumentando a quantidade de lojas dentro da cidade. Então, em termos de projeto, esses custos podem ser os seguintes, na hora que eu for fazer a escolha do tamanho ótimo. Primeira questão, custos de construção do processo. Outro fator, custo de oportunidade do capital investido na capacidade instalada. O custo associado ao tamanho, o custo de oportunidade associado ao tempo de construção de uma fábrica nova ou de ampliação da existente, os custos de oportunidade associados à falta de capacidade para atender a demanda. Aqui é falta de capacidade com relação à quantidade que eu estou produzindo, que não vai englobar a mão de obra. Os custos associados à estrutura fiscal e tributária. Além desses fatores, também eu posso considerar aqui a vida útil do processo, associada à taxa de mudança tecnológica, ou seja, ao grau de obsolescência previsível. Em termos de projeto, então, um roteiro para resolver o problema poderia ser o seguinte. Primeira questão, pré-selecionar as alternativas viáveis. Segunda questão, selecionar os fatores técnicos e econômicos relevantes para a análise. Depois, preciso estimar os correspondentes custos e receitas para cada alternativa. A partir dessas três ideias aqui, a partir desse roteiro, eu consigo classificar aqui de maneira mais próxima qual que é o tamanho que eu devo escolher aí para o meu empreendimento. Vocês podem perceber que não é uma tarefa simples e nem fácil. A melhor condição, segundo os autores, segundo os livros, segundo os empreendedores, é começar com um tamanho mínimo, já pensando depois, já colocado nesse projeto, um pensamento de ampliação da capacidade, ampliação da quantidade de filiais, da ampliação da produção, para que eu consiga atender aí ao máximo de pessoas do meu mercado de forma possível. A partir disso, com a escolha desse tamanho ótimo, eu consigo maximizar o meu lucro. Então, é um fator muito importante que a gente pode entender que vai depender muito, tem vários fatores, desde incentivos fiscais até disponibilidade de mão de obra, mas que isso daqui vai ser fundamental na hora de eu fazer o início aí da construção da minha indústria, do meu projeto, e isso daqui tem que ficar bem claro. A melhor condição, como eu repito para vocês, a melhor condição começa com tamanho mínimo, mas já dentro do projeto um tamanho máximo aí para vocês fazerem a ampliação. E a partir disso você consegue fazer um estudo dessa viabilidade para que você obtenha um lucro maior. Ok? Então, a parte de tamanho a gente encerra por aqui. Até o próximo tópico.